Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos reunidos mais uma vez e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Simplesmente Servos e Servas. Nesse nosso encontro estaremos conversando com o nosso irmão Nelson Pimentel. Nelson, muito bem-vindo a esse nosso encontro. Obrigado. Prazer. Nelson, esse nosso encontro tem por objetivo a igreja conhecer um pouco mais as pessoas que têm servido a Cristo em nosso contexto. Então, fale-nos um pouquinho sobre você. Sobre mim, caramba, sim, no contexto de serviço, eu cresci num ambiente que não é cristão, né? Colocando nesse ponto de vista assim, né? Fazendo essa divisão, mas eu tive essa oportunidade, né? Enquanto adolescente, com várias questões, eu consegui ser alcançado, né? De uma forma muito especial, que eu digo que eu fui praticamente sozinho, né? Eu não tive eu não tenho esse testemunho, né, de ter sido evangelizado constantemente, né? Claro que orações, né, de pai, mãe, de avô, na medida do possível, assim, acho que me alcançaram de alguma forma, né? Então eu fui com 15 anos, fiquei 15 anos na minha igreja, primeira, e depois, por uma determinação, né, de Deus bem específica, bem interessante na minha vida, aí senti a necessidade de sair desse contexto que eu vivi esses 15 anos e cheguei no Meyer, né? Então, questão da música também me abraçou muito nesse sentido. E eu estou nesse contexto, né? Até hoje, né? Servindo nesse sentido, muito feliz, né? Por ter sido alcançado. E eu acho que eu tento, né? Fazer da mesma forma, né? Eu não consigo evangelizar, às vezes, através de um folheto, às vezes, através de algo assim específico, mas da forma que eu fui evangelizado, né? Percebendo, às vezes, uma necessidade genuína, uma ausência, assim, talvez, de direção, e a gente chega, às vezes, não é nem necessariamente falando da palavra, mas a gente consegue alcançar também da mesma forma que eu creio que eu fui alcançado, né? Então, minha vida tem sido dessa forma, né? De realmente ouvir, né? De uma forma muito especial tudo aquilo que Deus preparou, né? Para a minha vida, né? E aos poucos Ele tem realmente me dado, eu tento retribuir de alguma forma. A sua primeira igreja era aqui no Meyer mesmo? Não, é a Igreja Batista, no bairro de Maria da Graça, então o nome dela era Igreja Batista Betel, né, que tem até uma história, o pastor Purinho até conhece essa história, que é como se fosse filha, né, porque em 44 ela foi dirigida pelo pastor Miranda Pinto, né, então ele ficou com as duas igrejas, Meyer e Igreja Batista Betel. Então, a partir do momento que ela criou uma organização e se sustentou, aí ele voltou e ficou novamente com a responsabilidade exclusiva com o Meyer, né? Então, o pastor Purim, quando a igreja fez 70 anos, parece, por intermédio dessa questão de eu estar já ali no Meyer, ele foi, pregou lá, né? Então, sempre teve esse vínculo, né? Então, a minha primeira igreja foi essa igreja que eu entrei com 15 anos, fiquei até os 30. Aí, dos 30, eu segui. Nunca tinha visitado o Meyer, nunca tinha entrado, passava ali de ônibus na entrada. Aliás, nunca tinha visitado quase igreja nenhuma. Foi 15 anos ali, né? Aí depois eu, no Meyer, estou até hoje. A sua iniciação musical, então, foi Foi nessa igreja Batista, Batista foi sim, foi questão... Eu tenho uma família, assim, musical nesse sentido, né? Meu avô, no caso, foi um grande incentivador, ele apareceu com 2 violões, que nunca vou saber, na realidade, como ele surgiu com esses 2 violões. Um maravilhoso e o outro totalmente, assim, fora de questão. Como eu tinha um irmão e mais 4 primos, eles brigavam por esse violão bom, e eu era o mais novo de todos, esse violãozinho velho sobrava para mim. E com muito custo, muita dificuldade, eu fiquei com esse violão exclusivo, né? E ali eu fui aprendendo alguma coisa, aí veio a questão dos cultos, né? Aprendendo ali aquela música cristã, aí fui desenvolvendo, né? Uma coisa bem natural, assim, eu não tive... Foi muito bom para mim, porque eu não tenho nem essa questão de saber tocar, que é um instrumento que às vezes as pessoas falam, para mim não tem essa... Simplesmente aprendi, aí depois, né, tentei aperfeiçoar, como até hoje a gente sempre tenta, né? Sempre tem essa possibilidade.
Então foi dessa forma que eu comecei, né? A igreja costuma te ver ali naquele espaço da percussão. Sim, Mas, sim. né, pelo que você estava falando, É. o início foi no No violão. violão, é. A música, para mim, ela é bastante interessante porque eu não tenho preferência com nenhum instrumento. Mas como o nosso Brasil aqui é muito mais fácil você pegar um violão do que um violino, então foi o violão. Mas eu nunca fui apegado a um determinado instrumento. Eu até aprendi que você tem que se dedicar a um instrumento para você se aperfeiçoar, né? Mas foi o violão e a percussão eu sempre amei. Eu ia ter a percussão em casa por ter, aí fui pro Meia, aí descobriram que eu tocava violão, fui para a escala de violão. Aí como a escala de violão ela ficou apertada, aí também descobriram que eu sabia tocar percussão. Aí, então vem aqui para percussão. Aí eu levei uns 4 anos para levar aquela percussão do jeitinho que ela tá ali hoje, até mais. Aí fui levando aos poucos, foi crescendo, foi ganhando espaço ali, microfone, foi colocado, um ou outro ali. Por isso que eu comecei, por isso que eu estou ali na igreja, né, na percussão, mas de vez em quando eu toco violão, bem raro, mas às vezes eu ainda toco, né? Mas eu não tenho distinção assim de instrumento, não. Se eu pudesse, o que eu puder ajudar, eu tenho as limitações, né, que você não está ali tocando sempre o instrumento, e é bacana você ter essa noção, né, de que você tem que debruçar num instrumento específico. Mas eu gosto da música como um todo. Se for para auxiliar em equipamento, em manutenção, na parte de bastidor, eu também faço e fico muito feliz de participar de alguma forma da música. Você diria que um grande desafio na sua vida hoje seria, então, esse aperfeiçoamento? Porque uma coisa é você solteiro, né? Outra coisa é você casado. Eu solteiro, eu me dedicava, inclusive o que eu aprendia, né, muito, de forma muito humilde, eu passava para as pessoas. Eu vivi um bom tempo, né, em casa, né, abrindo a minha sala de casa. Minha mãe me ajudou muito nesse sentido, né, ajudando outras pessoas a começarem no violão, e com a dificuldade que eu tive, eu passava isso com muita facilidade, né. Mas graças a Deus, assim, uma das listas que a Lene me fala que ela tinha do pretendente dela, ela sabia tocar violão. Então, acho que é por isso que eu continuo sempre tocando violão, para nunca esquecer desse detalhe, né? Porque ela sempre falava isso, né? E ela sempre pede, em algum momento, para que eu acompanhe ela. E como eu tenho já alguma certa dificuldade, principalmente ali na igreja, ali na frente, então tem sempre essa pegadinha, ela está sempre me chamando ali. Mas eu tenho, sim, eu tenho uma dificuldade, digamos assim, nesse processo de me aperfeiçoar, né, porque foi muito natural. E eu entendi que não é tão... Por isso tem a questão da leitura que eu faço, que muita gente estranha, né? A percussão lê alguma coisa, né? Mas eu só faço aquela leitura, aquelas marcações, porque são 12 anos só ali no Meia. Imagina cada cantata, cada música, se eu tivesse que... Não tenho memória para isso, né? Então tem que aperfeiçoando, e Deus é muito misericordioso, né? Colocou várias pessoas na minha vida que me auxiliam, né, nesse sentido, para a gente poder fazer, né, as coisas com excelência, o máximo que dá, né, realmente, né, para poder ficar um negócio legal e a gente ficar também satisfeito, né, com o resultado, né. Então, a Igreja do Meia fez bem para você, né? Abriu espaço para você exercitar o seu ministério e ainda concedeu uma esposa, hein? Na minha antiga igreja eu fiquei 8 anos com voz e violão, né? Uma coisa que ninguém muito acredita, né? Por causa da minha voz, né? Eu sou super acanhado, mas eu usava o violão para me esconder, né? Assim, né? Eu tenho essa coisa de... O violão ele me protegia muito, eu fiquei 8 anos. Aí eu fiquei 1 ano para passar essa responsabilidade para as pessoas que iam continuar. Foi o ano de 2009, né? Que eu lembro perfeitamente, que eu passei o ano de 2009 todo já me desvinculando de lá, né? Aí foi bastante interessante que Deus, quando Ele falou comigo assim, que eu tinha que sair dali, lá. Aí fui em 3 igrejas, conheci os pastores das igrejas por conta de evento, né? Mas a igreja eu não conhecia. É claro que nessas 3 igrejas eu conheci alguns membros, né? Aí me questionava, você saindo de lá, brigou com o namorado, essas questões, aquilo me incomodava muito. Não, gente, eu saí porque Deus mandou. Não, alguma tem. Aí no Meia eu não conhecia ninguém. Aí eu tinha um endereço de uma igreja ali próximo, porque me mandaram um convite por conta de evento de mocidade. Aí eu tinha esse endereço.
Aí quando eu fui, não lembro exatamente aonde, ali próximo do Dia da Cruz, aí quando eu cheguei era uma casa e a igreja já não funcionava ali. Aí eu encontrei o irmão Nair, né? Saudoso irmão Nair, com a Bíblia, né? Na mão, muito sisudo, muito sério, né? Aí eu falei, vou perguntar para esse senhor o que está acontecendo aqui, cadê essa igreja? Aí eu, bom dia. Aí quando eu perguntei, ele me olhou. Falei, a igreja que congregava aqui. Ele, não está mais aqui não. Aquele jeitão dele, né? Eu falei, ixi. Ele, por quê? Você está procurando alguma igreja? Eu falei, tô sim. Então você vai voltar comigo agora. Ele falou assim, porque eu tô precisando de companhia. Já foi no Meia? Aí eu falei assim, olha, confesso ao senhor que eu nunca entrei. Ele, vai ser agora. Aí ele me pegou, me levou. Eu parecia até não crente, né? Eu me senti um verdadeiro não crente, que ele sondou a minha vida, né? Aí eu contei rapidamente, pelo caminho, bem devagar. Aí ele falou para mim, se for alguma situação que você precisa resolver na sua antiga igreja, você vai e resolve. Mas se não for isso, você vai ficar aqui comigo. Vou sentar do seu lado uma única vez, porque a mocidade senta lá na frente. Aí ele me mostrou, ele daqui da metade do templo eu não passo. Aí sentei aquele dia, gostei muito. Algo que eu não tinha sentido nas outras 3 igrejas, e eu achei que nunca ia acontecer, porque eu não tinha essa experiência. Eu achei que era uma coisa muito romântica da minha parte, sentir alguma coisa assim, né? Eu acho que era muito costume de estar no mesmo lugar. Mas não, no Meyer eu senti, lembro, o primeiro cântico que eu ouvi, que foi Sonda-me, Usa-me. Pastor Corinda de terno ainda, né? Dia de ceia, se não me engano. Aí fiquei, realmente gostei. Aí, em 2010, eu comecei, né, efetivamente. Aí já me desliguei totalmente o meu pastor antigo ainda entrou em contato com o pastor Puri. O pastor Puri me procurou, dizendo que era para eu voltar nesse sentido. Aí eu expliquei a situação. Aí falou, não, então fica com a gente. Aí fiquei. Mas foi muito bom. Aí depois de 4 anos, eu conheci a Lene, né? Então foi assim, foi um processo bem bacana também, né? Dessa questão de família. O senhor Nair, ele falava, né? Olha, você é casado por minha culpa, ele falava com a Lene. Ele sempre brincava com ela, né? Foi eu que achei esse menino na rua, ele até me sacaneava, falava, achei esse menino na rua e trouxe ele pra cá. E conta essa história direito. Aí ele contava direitinho, né? Fez esse sentido, né? Bom, um bom acolhimento. Sim. Você, né? Um bom... Sim, essa questão, e eu gostava muito daquele fundão lá, o fundão do Meyer, ele foi um lugar muito reverente, que eu não vi isso nos outros lugares, né? Eu sempre trabalhei muito com idoso, né? Então, aquele fundão lá lotado de idoso, todos eles muito concentrados, né? Você não podia falar ali atrás que um já te olhava, assim, aquela coisa bem rígida. Então, eu gostei muito, né? Daquele espaço ali atrás. Eu sentava no último banco. Dali, o pastor acabava, falava o amém, eu já voltava para casa, que era um pouquinho distante da minha casa. E eu sozinho, né? Foi uma grande dificuldade eu ficar ali sozinho, né? Mas recebi vários acolhimentos, assim, várias pessoas me procurando, falando comigo, perguntando, né? Foi bem bacana, foi bem legal, sim. A sua inserção no Ministério de Música foi tranquilo? Foi porque, na realidade, eu fui com o pastor Augusto, né? Pastor Augusto em outro contexto, né? Nem seminário ele fazia ainda. Ele de outra igreja, então a gente morava próximo. Ele, no contexto ainda nem a esposa dele ir, e ele nem tinha o filho dele, né? Ele tinha só a menina. Aí a gente ficou meio que um ajudando o outro. Sim. Aí, eu não tô afim de ir hoje não. Não, você vai sim, eu tô te esperando lá no ponto, lá embaixo. Aí um foi fortalecendo o outro. E foi ele que descobriu, né? Que eu tocava, né? Conversando com ele, aí ele conhecia o ministro de música na época, né? Aí foi ele que foi usado por Deus nesse sentido. Ele toca violão. Aí fui sondado pro violão. Aí depois ele descobriu que eu tocava percussão numa conversa. Ele toca percussão, né? Inclusive até a questão do diácono também. Ele viu a minha Bíblia comemorativa do dia que eu fui consagrado. Ele pegou para ver algum versículo, ele viu a dedicatória, a assinatura dos diáconos, né, que me auxiliaram nesse processo. Ele, tu é diácono? Eu falei, sou. Aí depois de 15 dias, aí também a igreja estava sabendo também, o pastor Purim também estava sabendo, aí me procurou nesse sentido, né? Porque até então fui bem calmo, né, a questão da ansiedade que eu tive que trabalhar na minha vida, eu trabalhei, eu consegui trabalhar, então assim, eu ficava bem tranquilo. Foi um período muito bom. Foi muito importante. Depois de 15 anos, num ativismo, assim, numa correria, e de repente, no Mério, fiquei bem calmo, né? Eu cheguei em 2010, e a primeira participação minha musical foi em 2012, 2 anos, né? E hoje isso é raríssimo, né? É bastante tempo, né?
Eu nem lembro o que eu fiz nesse tempo, para dizer a verdade. Passou tão rápido que eu não lembro o que mais ia normalmente. Assistia aos cultos. Só depois que eu ingressei ali na área da música. Nelson, uma palavra para a nossa membresia. No caso, os novos que estão chegando? Os novos, os antigos, os... Olha, a igreja do Meyer, assim, nesse sentido, eu sempre vivi numa igreja muito fechada, no sentido de muito amarrada, né? Eu acho que ali no Meyer, o que eu vejo, o que eu aprendi, é que você pode trabalhar em muitas coisas. Coisas que não tem nem visibilidade, né? Gente que está trabalhando, que você nem sabe que está trabalhando. Mas existe um acolhimento e um respeito a essas pessoas nesse sentido, né? De saber que a igreja não é só quem está na frente, né? Eu sou muito observador, né? Então, às vezes, uma questãozinha faz com que uma pessoa nunca mais volte, né, para aquele lugar. Então, ali eu via a irmã Francisca, por exemplo, que me marcou muito. Ela chegava antes, se ajoelhava, orava. E o ministério dele, ela falava que era esse, de intercessão. Então, assim, o que eu falo do Meyer é que não importa o seu estilo, você vai sempre encontrar um espaço. Pode demorar um pouco mais, até você ter os contatos certos, né? Mas sempre tem alguém, né? Eu, por exemplo, ali, Deus me usa muito nesse sentido, sem eu procurar. Às vezes eu vejo uma pessoa assim parada, aí a pessoa me olha para a pessoa, e de repente a pessoa tem até alguns contatos assim no meu celular. Sim. De pessoas que no meio da semana perguntam, e aí, hoje tem culto? Eu falo, tem, às vezes é MCM, a última agora é uma senhora, com o esposo dela sem se locomover, né? E ela disse que nunca tinha entrado em igreja cristã nenhuma, e ela foi na igreja, ela me procurou e falou, né? Então, assim, a gente pode fazer esse acolhimento. Então, eu creio que várias pessoas exercem esse ministério ali. Então, assim, o que eu digo realmente é uma igreja muito aberta, né? Uma igreja que tem uma possibilidade de você servir muito grande, né? Você não tem que prestar contas num sentido assim, você fala com a pessoa, você encaminha ela, mas você não precisa prestar conta a ninguém de um processo de conversa com a pessoa, você vai e faz o que tem que ser feito. Então, essa possibilidade é muito bacana. E a questão do reconhecimento, no caso, que como um todo, eu acredito que a igreja reconhece nesse sentido, né? Porque os pastores, né? O senhor tem conhecimento de que as pessoas trabalham ali sem ter cargo, né? Uhum. Isso é muito importante. Se a igreja for só trabalhar quem tem cargo, aí vai estagnar, não vai seguir, não vai... Então, acho que existe essa liberdade, sim, de você fazer qualquer coisa dentro da sua área, você encontra e você faz ali, sim. Acho bem legal isso. Ok. Nelson, muito obrigado por sua participação. Sim. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um testemunho de espaços que nós temos para servir a Deus no contexto de nossa igreja local. Serviço nós temos, é Deus quem chama, é Deus capacita, Deus abre as portas necessárias e fecha algumas portas também, né, que são necessárias ao nosso crescimento espiritual, e esperamos que você, se ainda não encontrou o seu espaço de serviço, que possa, orientada por Deus, encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. E conte conosco, se for na área musical, você tem mais um irmão que pode procurar e perceber como a chegada é algo tão simples, né? Foi algo bem natural. Isso. E hoje Deus tem confirmado esse espaço na sua vida e pode confirmar, então, na sua vida, você que ainda não encontrou o seu espaço. Até o nosso próximo encontro. Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.